para sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh Jesus, te louvamos, ó Pai, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome santo, meu Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és grande, coração é teu, meu coração é teu, Senhor. Agora, tu és meu pra sempre. Tu és meu. Muito bem, Deus abençoe, a paz do grande eu sou, do príncipe da paz, do Cordeiro Santo de Deus, o Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu quero deixar aqui um momento de reflexão da palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de São João, capítulo de número 6 e o versículo de número 11, que diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, ou abençoando, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. É uma tradução que diz que Jesus o abençoou e multiplicou-se. E nós olhamos esse texto da multiplicação, né? O grande milagre aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero usar como tema o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa grande multidão. Nada, se não houver atitude. O versículo de número 9 diz assim: Está aí um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente, para uma grande multidão? Não é nada se não houver uma atitude. Nós sabemos que Jesus estava no deserto junto com os discípulos e uma grande multidão. E os discípulos perceberam então que a multidão estavam famintas e ali não haveria alimento, não tinha comércio, né? E eles então queriam despedir a multidão sem se alimentar. E Jesus então manda eles se assentarem. Então aparece um jovem, um moço, um menino, um rapaz, talvez com sua última alimentação, talvez tivesse mais pessoas ali, que tivesse até muito mais alimento do que ele. Talvez, a gente não sabe, a história não diz,
mas devido ao tempo, que muitas vezes era demorado, dias no deserto, as pessoas se preveniam pelo menos com alimento, né, para ficar 1, 2, 3, 4 dias. E apareceu ali aquele jovem, aquele menino, né, com esses pães e com esses peixes. E talvez ele fosse um leigo, talvez ele não tivesse o conhecimento, tanto que a Bíblia diz que ele era um menino, um jovem. Talvez tivesse pessoas ali, mestres, doutores da lei, pessoas com capacidade, com financeiramente muito maior, né? E nós olhamos a história, e eu estava meditando e pensando no deserto, uma grande multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. Mas teve um menino que se disponibilizou do que ele tinha. Talvez Deus está querendo fazer um grande milagre na nossa vida, e até não somente na nossa vida, mas um milagre que vai beneficiar outros, pessoas. E muitas vezes o pouco que a gente tem, a gente fica retendo. O que é 5 pães e 2 peixinhos para essa grande multidão? Nada, se não houver atitude. Irmãos, eu fiquei impactado quando eu comecei a meditar sobre isso, porque é uma realidade. Nós muitas vezes nós ficamos diante de Deus, mendigando, pedindo, e muitas vezes nós questionamos a Deus. É ou não é, irmãos? É proibido pedir? Não. Pelo contrário, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, né, e o versículo 7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abri-se-vos-á. E a Bíblia continua dizendo: se nós somos maus, sabemos das boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai que está no céu. Mas o que me chama a atenção é a condição que muitas vezes, ainda hoje, tem pessoas assim. É por isso que a palavra de Deus, ela fala aqui em 1 de Coríntios, no capítulo 1, e o versículo de número 27 e o versículo de número 28, ele diz assim, ouça isso aqui. Ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Isso é muito forte. Por quê? Porque nós olhamos, e às vezes a gente olha uma passagem dessa e uma situação como essa, e aquele menino, muitas vezes, ele foi desprezado, ele foi humilhado, muitas vezes ninguém valorizava aquele menino, aliás, ninguém nem conhecia, porque não deram nome a ele, era um menino. E a gente olha que ele teve uma atitude de apresentar diante do Senhor Jesus: olha, aqui tem um menino. Ou seja, o menino, ele teve uma fé, uma atitude gigante, que eu acredito que ele pensou assim: olha, se nós estamos diante do Messias, daquele que operou o milagre, daquele que ressuscitou Lázaro, daquele que abriu os olhos do cego, de Bartimeu, daquele que curou aquela mulher
com o fluxo de sangue. Ele não vai multiplicar esses pães e esses peixes? E aquele menino chegou e apresentou. E quando ele apresentou, ele deu para Jesus. Jesus o abençoou e se multiplicou. Irmãos, é uma atitude que na realidade Deus muitas vezes está esperando da gente. São atitudes. E eu coloquei ali, não adianta conhecimento sem prática. Talvez tenha muitas pessoas ali que tinham entendimento, conhecimento, doutores da lei, mestres da palavra de Deus na época da lei, mas nada fizeram. Que adianta também habilidade sem disponibilidade? Talvez tivesse muitas pessoas ali, né, mas também não se prontificaram a nada. O que eu quero dizer com isso é que quando nós acreditamos no Deus que nós servimos, Deus vai prover, Deus vai fazer o milagre, Deus vai saciar a sede, Deus vai matar a fome, Deus vai responder a oração, o clamor que chegar diante de Deus vai ser respondido. Então, Deus muitas vezes, ele apenas quer uma atitude nossa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui sobre atitude. A palavra de Deus diz que quando 2 de vós ligados acerca de qualquer coisa aqui na terra, quando 2 de vós ligados acerca de qualquer coisa aqui na terra, ele ligaria nos céus. Se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, ele vai concordar nos céus. Agora, veja que o céu só se move quando há uma ação e reação. É a lei da física, ação e reação. Ou seja, veja bem, não é o céu se movendo em favor da terra, é a terra se movendo para que o céu haja em favor. E eu acredito, irmãos, em nome de Jesus, que o que Deus ele quer que nós façamos é assim como Neemias. Eu quero dar um exemplo aqui de Neemias, porque é uma história muito bacana, todos nós sabemos, né? A história da condição de Israel, de Jerusalém na época, né? Quando foram levados cativos, né? E eles colocaram fogo nas portas de Jerusalém, ela ficou destruída. A palavra aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, ele fala sobre o retorno a Jerusalém. E no versículo 3 ele diz assim: disseram-me o restante. Vamos ao versículo 2 então, para nós entendermos. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que acamparam, ou que estavam, né? E que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Versículo 3. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria. Escuta, morando naquela cidade ali, em volta de Jerusalém, vivendo uma miséria. Você está entendendo, irmão? E ele diz assim, e em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Nesse momento aqui, esse moço teve uma atitude louvável. O que foi que ele fez? O versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso aqui, irmãos, eu até falei esses dias ontem na igreja, a oração, ela é o combustível que nos impulsiona a Deus. É como a gasolina que você põe no seu carro, você quer andar, você tem que colocar gasolina para te proporcionar, entendeu, irmão? Uma viagem para você andar sobre ele. A nossa oração, a nossa
estádio, a nossa presença diante de Deus é através da oração, é através do clamor, é através da súplica. Se você olhar aqui do capítulo 4 até o versículo de número 11, você vai ver aqui este homem clamando, e a palavra de Deus diz no versículo 5 que ele diz assim, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele começa a exaltar o nome do Senhor, ele começa a glorificar o nome do Senhor. Até atitudes que muitas vezes, irmãos, nós não tomamos diante de tantas coisas que a gente vê. O versículo número 6, ele diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, escuta só o que esse camarada está dizendo aqui para Deus. E os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele não tira ele, irmão. É por isso que eu digo, não adianta. Deus primeiramente fala conosco. Somos pecadores, somos falhos. Mas ele teve uma atitude, ele chegou diante de Deus, Senhor. Eu acredito que ele lembrou da oração, né, de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão atentos os meus olhos à oração que se fizer e os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Deus estava com os olhos dele fixos naquele lugar e os seus ouvidos à oração. E o que é que ele diz? Esteja, pois, atentos os teus ouvidos. Neemias 1 e o versículo 6. E os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença de dia e de noite. Ele estava clamando de dia e clamando de noite. Eu me lembro do Salmo de número 1. Aquele que medita de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto e tudo o que fizer prosperará. Esse homem, ele chega diante de Deus com essa atitude. E o que é que depois que ele fez essa oração, o que aconteceu? A Bíblia diz, então, que agora ele vai servir o rei Artaxerxes. E quando ele vai servir o rei percebe que ele estava triste. Ele nunca tinha ficado triste daquela forma diante do rei. E a Bíblia diz que o rei percebe, pergunta o que é que ele tem. Aí ele disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achar mercê a tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz que Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. João 15. Meu pai, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vós sois os ramos, todo ramo que estiver em mim que produz, ele limpa para que produza mais ainda, mas aquele que não produz, aquele que não tem atitude, ele corta, porque sem mim nada podereis fazer. E ele agora chega diante do rei, e o rei agora, o que esse rei faz? Além do rei dar uma carta, né, de autorizando para ele passar naquelas terras, para ele voltar, retornar a Jerusalém, ele dá recursos. Deus é Deus que nos dá o recurso para aquilo que nós estamos precisando. Só precisamos ter essa atitude de fé. Esse menino aqui dos 5 pães e 2 peixes, irmãos, ele teve uma atitude, irmãos. Meu Deus, eu fiquei maravilhado quando eu comecei a meditar, o Espírito Santo trouxe isso na minha mente. O que é isso? O que é 5 pães e 2 peixes para essa grande multidão? Não é nada, se não tiver atitude. Ou seja,
Qual é o benefício que eu tenho diante do meu conhecimento se não tiver atitude, se não tiver prática do conhecimento? Se eu tenho habilidade, mas eu não tenho disponibilidade, se eu tenho dons, para que serve? Para nada, será inútil. Ou seja, para que Deus nos abençoou? Para que Deus muitas vezes nos prosperou? Por que muitas vezes Deus abriu uma porta gigante? Por que Deus muitas vezes tem soprado a tua vida? É para que nós possamos fazer a obra dele. Porque a palavra de Deus diz que tudo é dele e para ele são todas as coisas. Dele e para ele são todas as coisas. E a palavra conta a história de Neemias, você já sabe aqui, eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero falar de pessoas de atitude. E uma delas é aquela mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher que tinha hemorrágica, que tinha aquela hemorragia há 12 anos, e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior, porque ela tinha gastado tudo o que ela tinha com os médicos, indo de mal a pior. Indo de mal a pior. E naquela época uma pessoa dessa não podia se aproximar de Jesus. E além do mais havia uma grande multidão que cercava Jesus, se aproximava, ela não podia chegar de qualquer jeito. Mas aquela mulher, eu acredito que ela se levantou com uma fé diferente e ela teve uma atitude. Se eu for apedrejada, tudo bem, mas eu vou tocar nas orlas, nem que seja nas orlas das suas vestes. E a palavra de Deus diz que ela impulsionou e tocou nas orlas de Jesus, vencendo a multidão, vencendo, o mar revolto, vencendo muitas vezes os montes que muitas vezes são intransponíveis, diante daquilo que as pessoas estão vivendo, sem força. Mas essa mulher disse, não, eu vou tocar. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher tocou nas orlas de Jesus, nas orlas das suas vestes. E quando tocou nas orlas das suas vestes, Jesus parou e perguntou, quem tocou em mim? Ora, havia muitas pessoas, quem tocou em mim diferente? E havia muitas pessoas ali que estavam oprimindo Jesus. E as pessoas chegaram, os discípulos, como é que o Senhor pergunta quem te oprimes? Pois a multidão te cerca. Jesus disse, não, tocar em mim diferente. Teve uma pessoa que teve uma atitude de fé diferente, porque eu senti que saiu virtude de mim. E o resultado da história é que aquela mulher foi curada. Sabe, nós precisamos, irmãos, nos posicionar diante de Deus. Nós precisamos entrar nesse rio de águas profundas. O profeta, ele entrou no rio e a água deu pelos artelhos, deu pelos joelhos, deu pelos lombos e deu pelo pescoço. Daqui a pouco ele já não podia mais tocar o pé no chão e ele começou a nadar e era um grande mar, um grande rio. Às vezes a gente tem que tirar os pés de apoio natural e andar no sobrenatural de Deus. Nós precisamos andar no Espírito de Deus. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Deixar Deus operar. Às vezes, nós queremos que Deus faça, mas as nossas atitudes não condizem com o tamanho do milagre que nós queremos. Às vezes a gente quer um milagre gigante, grande, e nós não temos atitudes. Eu não quero me estender mais, porque senão vai ficar muito longo, eu botei muitas coisas aqui, mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus quer que nós sejamos uma voz que clama no deserto. Deus não quer que nós sejamos um eco. Deus quer que você seja uma pessoa de fé. Deus está te ouvindo nesse momento. Chega diante de Deus, coloca o teu coração diante do Senhor e Senhor, ouça agora o meu clamor, a minha súplica, a minha oração, o meu clamor, meu Pai.
com fé, toque nas orlas das vestes de Jesus, chegue diante do rei, que ele vai te dar provisão, ele vai te dar recurso para você em nome do Senhor. Ele vai dar carta de autorização. Aliás, ele já deu essa carta, já está assinado em nome de Jesus. O recurso vai vir, Deus vai fazer milagres. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor teu Deus. É eu que te fortaleço, é eu que te ajudo, é eu que te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Agora, é pouco, mas coloca nas mãos de Deus, irmãos, para ele multiplicar, para ele fazer. Você lembra daquela mulher que Deus mandou Elias lá para a terra de Tiro e Sidom? Escuta, terra de Etbaal. Etbaal era pai de Jezabel, uma terra de idólatra, de adoração a deuses. E Deus mandou o profeta Elias ir para lá, porque lá tinha uma mulher que ia sustentar, ia alimentar. E quando ele chega na porta da cidade, tinha uma mulher catando graveto, ela tinha uma única refeição. Ela ia comer, ia morrer, ela e o filho. E o profeta diz: primeiramente é para mim, faz para mim. Meu Deus do céu, irmãos. Uma mulher gentílica, uma mulher que conhecia outros deuses, mas não conhecia o Deus de Israel. Então é justamente aquilo que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo 27, 28. Deus vai pegar aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são, aqueles que acham que é para confundi-los, as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Porque a sabedoria sem prática, a sabedoria sem atitude não tem relevância diante dos céus. E aquela mulher, ela foi, e o profeta diz: assim diz o Senhor, faz primeiro para mim e tu viverás, a tua comida vai ser farta. Enquanto houver seca aqui, mulher, tu vai se alimentar do azeite e da farinha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Essa atitude de fé que a gente tem que ter diante do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor, esse nome que é sobre todo nome, esteja sobre a sua casa, sua vida, sobre a sua família. Amém? Deus abençoe poderosamente. Amém? Fernandinho, Deus abençoe. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Seu sangue e sua cruz me levam de volta pra Deus. Amém? Deus abençoe.